Olá, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez de forma virtual, estamos chegando às casas dos nossos irmãos para levarmos o conhecimento da nossa querida doutrina espírita. O assunto que hoje iremos abordar é sobre o livro O Céu e o Inferno. Essa obra escrita por Allan Kardec em 1865 é o quarto livro da codificação. Ela se divide em duas partes. A primeira parte, Kardec vai nos falar sobre os anjos, os demônios, o céu, o inferno, o purgatório, entre outros assuntos. E no segundo momento, então, Kardec nos fala sobre o passamento, ou a passagem, que é a mesma coisa. Este momento de perturbação do espírito, esse momento após morte do corpo físico. Então, esse momento que o espírito vai passar, onde o Kardec colheu vários depoimentos de espíritos arrependidos, espíritos felizes, espíritos suicidas. Muito bem. Quanto ao céu, eu poderia, dentro do quadro da minha imaginação, pintar o céu da seguinte forma: campos verdejantes, local onde os espíritos se abrigam à sombra de árvores frondosas, rios, lagos, lagoas onde correm águas cristalinas, quem sabe até ouvindo o som de uma harpa. Um verdadeiro paraíso. O inferno, aí o bicho pega. Lá, segundo a lenda, é um local que cheira a enxofre, local que somos recepcionados por uma figura que muito mais se parece com uma coisa, pois é uma mistura de humano com animal, ostentando um par de chifres. E logo então que o espírito chega lá, pois cometeu o pecado, ele é empurrado para o fogo, onde ele vai queimar, ele vai arder eternamente. Bom, existiam então duas situações: ou o espírito iria para o céu, ou iria para o inferno. Pensando nisso, no ano de 593, a igreja então criou o purgatório. Então era para aquele espírito que cometesse um pecado de menor potencial, digamos assim, um pecado pequeno. Para ele não ir para o inferno, então ele ia para esse local, né? Era um espaço, então, entre o céu e o inferno, e lá, no purgatório, ele iria purgar, né? Ele iria, então, purgar e, consequentemente, logo após, então, que ele se purificasse, ele seria encaminhado para o céu, né? Para o paraíso. Me parece que, por influência de católicos, criou-se no meio espírita um umbral, que é parente do purgatório, pois é um local também de sofrimento. É um local de sofrimento. Pessoal, Cristo, quando nos fala do céu e do inferno, ele nos fala na forma consciencial, no estado de espírito, mas ele não nos fala não do purgatório. Assim como Kardec não nos fala do umbral. E então, além do livro em questão, Céu e Inferno, eu fui também procurar ajuda no Livro dos Espíritos. E na pergunta 1012, que leva o título Paraíso, Inferno e Purgatório, Kardec questiona o seguinte da espiritualidade: haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos, segundo seus merecimentos. Então ele quer saber se tem local circunscrito para as penas e gozos. Aí a espiritualidade nos responde: as penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça.
E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado para uma ou outra coisa. Olha, pessoal, me parece que aí essa resposta fica muito bem clara. Não existe local, então, circunscrito, fechado, que a gente possa dizer, né? É o céu, é o inferno. Não existe. Nós é que está em nós criarmos o nosso céu, criarmos o nosso inferno. Nós é que criamos. Como Cristo disse, é um estado consciencial do espírito. Aí Kardec, no item seguinte, questiona novamente. De acordo, então, o que vindes a dizer, o inferno e o paraíso não existem, tais como o homem os imagina. A espiritualidade responde novamente. São simples alegorias. A localização absoluta das regiões, das penas e das recompensas, só na imaginação do homem existe. Que temos a tendência a materializar e circunscrever as coisas. Então, ficou mais que claro. Nós materializamos, nós é que criamos. Está em nós, então, criarmos o nosso céu ou o nosso inferno. E ele segue, na pergunta 1013, ele pergunta, quando pergunta sobre o purgatório, o tempo de expiação quase sempre na terra é que fazeis o vosso purgatório. Então, quando pergunta sobre o purgatório, ele vai dizer que o tempo de expiação quase sempre na terra é o que fazeis o vosso purgatório. Aí Kardec comenta, então, o que o homem chama purgatório é igualmente uma alegoria, devendo-se entender como tal, não um lugar determinado, porém o estado dos espíritos imperfeito. Então, ficou, parece que, bem claro que nós é que, então, fizemos o nosso inferno e o nosso céu. Pessoal, muito obrigado, tenham um bom dia e até a próxima.